Olá pessoal, tudo bem? Galerinha aí do 7º ano, vamos para a nossa videoaula de hoje e nós vamos continuar falando sobre o Nordeste e suas sub-regiões. Como nós vimos semana passada, o Nordeste é dividido em 4 sub-regiões porque é uma região, né, muito grande, com muitos estados e muitas características muito particulares de uma para o outro. Então, para facilitar, lembra que eu disse isso, para facilitar o entendimento, o conhecimento de cada uma dessas regiões ou sub-regiões do Nordeste, para facilitar também a compreensão do que ela representa para cada uma, né, nós vamos estudar então por partes. E dando sequência hoje, nós vamos ver, como o próprio nome diz aí, o sertão nordestino. O sertão nordestino, né, essa primeira imagem aí dá essa impressão, né, de ser uma região sempre seca, desprovida de vegetação, uma situação de uma região de difícil adaptação. E realmente, se a gente olhar grosso modo, olhar assim bem superficialmente, é assim mesmo, dá esse entendimento, que é uma região aonde os problemas econômicos, né, os problemas regionais são muito fortes. Mas nós vamos ver também outras características dentro dessa região. Então vamos lá. Ó. Primeiro, localização. Vamos localizar o Nordeste, o sertão nordestino, que é toda essa faixa vermelha. Então nós temos aqui Bahia, né? Nós temos Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, o Ceará, o Piauí e o Maranhão. Então a gente observa aí que o sertão nordestino ele vai ocupar grande parte do estado da Bahia, né? Então quase todo, só temos essa faixa aqui, ó, onde está o agreste e essa faixa litorânea que é a zona da mata. Então a Bahia toda, até na divisa com Goiás e Tocantins e Minas Gerais aqui, ó, Bahia está dentro da zona do sertão nordestino. E depois, Sergipe, tem uma pontinha de Sergipe e segue todos os outros estados, menos o Maranhão. Então, se você observar, somente o estado do Maranhão não faz parte do sertão nordestino. Ele não tem nenhum pedacinho, uma pontinha que seja do seu estado dentro desta sub-região. Tá? Então, a gente observa aí que o sertão, então, ocupa a maior parte da região Nordeste. E ele fica entre o Agreste, que é essa faixa estreita, né? Então nós vemos aqui, olha, aqui está o Agreste, que seria essa faixa. Então ele está entre o Agreste e a região meio norte, que é essa aqui que pega boa parte do Piauí e todo o estado do Maranhão. Então seria essa região aí. Ela é a maior das sub-regiões, predomina nela então o clima semiárido, que é essa imagem aqui que eu até coloquei da Caatinga. Então toda essa faixa vermelha é a região mais quente e mais seca, né, de todo o Nordeste. Por quê? De fora a fora aqui, olha, subindo toda essa faixa branca aqui, existem as chamadas chapadas. Então tem a Chapada Diamantina, Chapada do Apodi, Chapada do Araripe, então são Chapada da Borborema, são várias formações de elevações planálticas aqui que impede as chuvas que se formam aqui no oceano de virem em direção ao sertão. O que vai acontecer? Forma a chuva, lembra que eu falei na última aula, as chuvas orográficas ou chuva de relevo. Ela forma aqui no oceano, ela vem em direção ao Nordeste, encontra as chapadas aqui, que é uma elevação, a massa vem, chove nessa região, depois ela transpõe o obstáculo. Quando ela entra aqui dentro dessa região, ela é uma massa quente e seca, porque ela é quente e úmida aqui. Chuva, 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 chuva. Chegou que ela parou.
Aí ela chove, 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 ela sobe aqui, ela continua quente, mas seca. Não traz umidade para cá, muito pouca. Então seria essa uma das justificativas para a gente entender por que o sertão nordestino é tão quente e tão seco. As chuvas lá, olha aqui, chuvas são muito raras. Fica lá 6 meses até 11 meses. Já aconteceu no início do século XX, há uns 80 anos atrás ou mais, de ficar quase 2 anos sem chover lá no sertão. Foi uma das piores secas que aconteceu na história do Nordeste. Mas é normal, tá? Ficar aí 9 meses, 10 meses sem chuva. Eles já estão adaptados a isso ao longo do tempo. Nós aqui em Goiás, as chuvas aqui acabou no final de maio, né? Então já tá junho, julho, agosto. Aqui fica no máximo 3,5, 4 meses sem chuva, a gente já fica desesperado. E lá no Nordeste é 6 meses, 10 meses, 11 meses sem chuva. E o pior, como está aqui no, ó, ainda são chuvas escassas, ou seja, muito pouca, chuvas irregulares, ou seja, chove aqui, chove aqui, chove aqui, mas não é aquela chuva que ocupa toda a região, são irregulares, elas são mal distribuídas no decorrer desse período. Então são chuvas poucas, chuvas irregulares, chove 3 meses, depois fica 8 meses sem chuva e elas ainda são mal distribuídas aí pela região. Com isso, forma essa vegetação típica, que é essa daqui, ó. Que chuva é essa? A caatinga. Então, é uma vegetação adaptada, né? Adaptada a esse tipo de clima, adaptada a essa pouca umidade, porque a gente tá vendo aqui os cactos, né? Se você abrir mais e mais, você vai ver que aqui tem os cactos. Aparentemente é uma região seca, mas dentro dele, no subsolo, que onde ele nasce, é onde tem água. Então tem gente que já procura nesses locais e sabe que vai encontrar um pouquinho de água ali no período da seca, né? Outra característica, mesmo sendo uma região seca, a caatinga ela foi muito modificada, ela foi muito usada para a pecuária. Então a pecuária extensiva, criar o gado solto aí no meio desse mato. Então isso também dificultou ainda mais porque modificou a região, tira a pouca cobertura que tem para fazer uma plantação, uma fazenda e etc. Então são situações que também vai dificultando a vida das pessoas nessa região. O relevo, como eu disse, ele é basicamente formado por chapadas. E ainda coloquei as depressões aqui, ó, que são 2, porque se você tem uma elevação montanhosa, né, você tem uma elevação montanhosa. Do lado dela tem uma planície, e essa planície no Nordeste ela é muito rebaixada, que eles chegam a chamar de depressões. Tá? Seguindo aí, o que a gente tem a seguir? Eu coloquei essa questão do Rio São Francisco porque ela é muito importante para a gente conhecer as características da região Nordeste. O Rio São Francisco é um dos poucos rios perenes do Nordeste. O que é perene? Perene significa que não seca. Tá vendo? Ele é um rio que nunca seca, ele tem sempre água, tá sempre cheio de água. Mesmo que diminua, né? O rio diminui um pouco o volume de água dele, mas ele é um rio perene, ou seja, ele é um rio que nunca seca. É um dos maiores do Brasil, sim, é um fato, né? Voltando aqui na imagem, ó, quer ver? Aqui, ó. O Rio São Francisco, ele nasce aqui em Minas Gerais, ele atravessa todo o estado da Bahia e vem desaguar aqui no Oceano Atlântico, passando entre Sergipe e Alagoas. Então ele vem aqui, ó, e deságua. Então ele nasce aqui, sobe isso aqui tudo para vir desaguar aqui. Então ele é um rio muito grande, muito volumoso, ele recebe águas de outros rios, tanto que existe até usina hidrelétrica que foi construída com as águas do São Francisco aí, porque ele tem muita água. Continuando falando dele, ele é aproveitado para tudo, tá vendo? Navegação, para a economia, para a geração de energia com usinas hidrelétricas, né? Mas, desde a década de 80, o Rio São Francisco vem passando por um processo de transposição. Tá vendo aqui, ó? Um projeto de transposição do Velho Chico, ou seja, é criar esses canais aqui. Isso aqui é um canal, ó.
de irrigação. Eles constroem o canal aqui na beira do rio, ou seja, para desviar um pouco o curso dessa água, e esses canais levam a água a 30, 40, 50 quilômetros longe da margem desse rio. A gente pensa que, por um lado, isso é bom. Você vai levar água para aquelas regiões de seca. Cadê a região de seca? Aqui. O Rio São Francisco passa aqui, né, no meio do sertão. Então, eles fazem os canais para levar a água do rio para esses locais longe dele. Aparentemente, isso é uma coisa boa. Se a gente parar para pensar, é uma coisa boa. Mas está gerando sérios problemas. Olha aqui. Sérios problemas ambientais, porque está desviando o leito do rio, está retirando a água exagerada desse rio, que ele não comporta, ele não suporta tirar tanta água, por mais que ele tenha água abundante, mas se você abre um canal aqui, ó, segue a setinha, esse canal vai lá entrando pelo interior e levando água, ou seja, vai secar este rio, tá? Eles estão tirando mais do que ele consegue receber. E isso vai causar um sério problema ambiental, porque o Rio São Francisco vai secar. E outra coisa, ele é importante porque a evaporação dele forma nuvens de chuva e ajuda na pouca chuva que vai cair aqui, ó. Olha, se aqui já é uma região que recebe pouca chuva por causa dessas barreiras naturais que tem aqui, que são as chapadas, o que vai acontecer? Precisa então descobrir outras maneiras e desviar somente o rio não vai ser uma delas. Mas tem o lado positivo. Mesmo nessas situações, olha aqui, a economia. A gente vê que desde o período colonial pratica aqui, olha, agricultura e pecuária extensiva. O que é isso? O gado é criado solto aqui no pasto e a agricultura é aquela agricultura de subsistência, tá vendo? As pessoas aqui, ó, os chacareiros, donos dos sítios, trabalham aqui com a família e vai produzir para subsistência, ou seja, só por causa deles, para essa família. Eles não sobram uma grande plantação como essa aqui para eles lucrarem. Não, eles plantam de comer aqui, o de sobreviver ao longo do ano. Mas com as políticas que têm mudado já de uns 40 anos para cá, olha, pratica-se muito hoje no Nordeste uma agricultura irrigada com aquelas águas do São Francisco. E o Nordeste se tornou um dos principais produtores de frutas do Brasil. Frutas mesmo, uva, grandes plantações de uva, de melancia, de melão para exportação. Então a gente vê aí que o sertão nordestino, apesar de toda a dificuldade de adaptação, eles têm encontrado um meio de reverter esse quadro, ok? Então a gente vai ver isso também nas próximas aulas. Nós vamos continuar falando dessas questões econômicas da região ou da sub-região sertão, ok? Então até lá, um abraço, dê uma olhada novamente nesse conteúdo e a gente continua se falando. Um abraço, pessoal, até mais.